Ele irá ao encontro dos que são seus, mas não o receberão. E sairá pelos lugares escondidos e pelos caminhos distantes, de entre os escombros assolados escolherá os enjeitados, e nos lugares derribados apanhará os débeis, os coxos, os maltrapilhos, os indesejados, e fará com eles tudo o que havia planeado para o seu próprio povo, e não quisera. Chamou pelo nome daqueles que amou, e lhes fez um elaborado convite, com brilho e palavras deslumbrantes, e promessas e juramento, mas não o quiseram receber. Ainda que por muitos anos o tomassem por seus seguidores, não o seguiram. E ainda que desde o primeiro dia o louvassem, não satisfizeram os seus pedidos. E ainda que falassem dele no meio dos povos, não o conheceram. E ainda que o tomassem por rei entre os governantes, não observaram as suas leis. Ao que cantou canções de ninar, não reconheceu a sua voz, e ao que cresceu em seu colo, não o quis ouvir. Aos que foram por si embalados, não se congratularam, e o que susteve pela mão, não correu para os seus braços. Ele foi aos que alimentou, e aos que engordou, e aos que entraram com ele nos templos, e aos que acompanhou pelos caminhos, e aos que comeram com ele, e aos que sempre estiveram em estreita convivência, mas não o abraçaram, nem o beijaram, nem o admitiram em suas casas. Ele tem cultivado amor por estranhos e tem-se-lhe dedicado como um fornecedor de serviços, porque eles comem e não se alimentam, saboreiam, mas não engordam, reclamam, mas não dão. O teu povo se escandaliza com aquilo que necessita, enfurece-se contra aquilo que te é mais precioso. A repreensão e a correção são o seu embaraço. Verdade e exatidão e integridade os aterrorizam, porque eles temem as tuas exigências e as têm tido como aborrecidas. Sacode-nos terrivelmente, ó Senhor, faz-nos passar por teste. Tira de entre nós o que nunca pretendeu a submissão. Retira aquele que te desafia e te instiga e te afronta. Deboche e zombaria são as suas manifestações. Obscuramente maquinam a destruição dos justos. O que luta contra o que é reto torna a tua casa num bordel e intimida os santos para os envergonhar e constranger e silenciar. Que a luz do céu humilhe a nossa presunção. Que sejamos abatidos pela sua claridade e se verga a prepotência das nossas míseras propostas que temos trazido a ti pela tua alternativa. Eles me perseguem sobremaneira porque, não tendo de que me denunciar, querem incriminar-me pelos erros em que já acreditei e acusar-me do que já não faço mais. Retalia, Senhor, sacode-nos terrivelmente e faz-nos passar por testa. Não és tu o exímio autor dos montes altos? Não és o escritor dos caminhos retos? Alegrar-me-ei, pois, com as declarações que saem da tua boca. E se não fizeres em mim tudo o que prometeste, em ti não houve falha, nem em ti impedimento. Não é porque eu não sou capaz de ser santo hoje mesmo que não me deste tudo o que é necessário para o alcançar. Corrige-me, portanto, ó fazedor de mundos, endireita-me, ó escavador de abismos, agrida a minha maldade e dá-me a mansidão das tuas criaturas, para que seja tão obediente quanto foram as montanhas, e tão dócil como as águas que puseste nos teus mares, e tão submisso como a tua luz e a tua escuridão. Dá-me a obediência do plantio dos teus campos e a prontidão das tuas lavouras, para que não precise mais do que uma só palavra.
Eles me perseguem sobremaneira, porque não tendo de que me denunciar, querem incriminar-me pelos erros em que já acreditei e acusar-me do que já não faço mais. Ó comedores de homens, predispostos para crer em tudo que denigre qualquer um que lhes apresente sua camuflada malícia. Intimidam com repugnantes designações a todo o Batista para que não sejam incomodados no tremendo conforto da sua perversidade. E cabeças rolam e masmorras encerram virtuosas reputações, e profetas duvidam, e homens santos vacilam, e cambaleiam os melhores filhos de mulher. No descalabro da sua ilusão, repousam num sono perturbado. Seus demónios saem e entram conforme as músicas de David. A sua malignidade é embalada em cânticos sagrados para serem tidos entre os homens de renome. Dízimos e améns coagem Deus a recebê-los exatamente como estão. A sua salvação é prescrita por todos os seus contributos, citados na caderneta de toda a sua bondade. E então adormecem tranquilos, em pressionado contentamento, numa redenção requerida com agitadas manifestações às portas do céu. Empanturrados de enganos, atenuam a mentira em um quarto de revelação, e todos aceitam o prejuízo por causa da evidência da quase verdade, pois embriagaram os sentidos para poderem discorrer. Saqueaste-nos da cerca do inimigo e tomaste-nos das mãos iníquas. Faze-o de novo, Senhor, na mornidão da nossa sonolência e na inconsciência da nossa condição. Ó comedores de homens, predispostos para crer em tudo que denigre qualquer um que lhes apresente a sua camuflada malícia. Eles esquadrinham todos os meus passos e intentam caçar-me em fraqueza. Nas esquinas me espreitam e têm gozo pela minha injustiça. Eles regozijam-se sobremaneira com a minha decadência, e se me veem lágrimas, então se regozijam. As minhas vitórias rilham-se-lhe nos dentes. Ó cruéis irmãos meus e meus amados, amigos da minha convivência, porque vos alegrais assim com a miséria com que me debato, porque averiguais tão amiudamente todos os movimentos, desgostosos com qualquer das minhas qualidades e descontentes na descoberta de alguma aptidão. Se alguém vos fala bem, logo me enegreceis o nome. Se alguém vos fala mal, piorais tudo o que disse, para satisfazer à vossa difamação e à intriga que vos tem alimentado. Assim tendes crescido e assim vos tendes engordado, como um porco aprontado para a matança e como um assassino no corredor da morte, que tem contado todos os seus dias. Retalia, Senhor, sacode-nos terrivelmente e faz-nos passar por teste. E se me levantar em vergonha e em escárnio, para o que hás de reservar-me, ó Justíssimo? Destrói-me juntamente com os ímpios e espalha-me pelos caminhos do pó, onde me calcarão os justos e em que passarão os anjos na execução dos teus recados. Pois porque ameaçarei a concórdia do teu grande império, porque serei para eles um perigo. Faz-me obedecer pelo poder do teu amor, ou destrói-me pela fortaleza da tua justiça. Com entusiasmo hei de buscar a tua lei e descobrirei mandamentos escondidos, para que o júbilo venha à minha face e o contentamento me achegue às entranhas. Pois ao encontrá-los, tu os reclamarei, e ao achá-los, tu os pedirei por graça, e tu mos hás de dar, e mos farás por dom. Temos tido pouco amor por tuas normas, porque temos arranjado um versículo para esconder e minimizar e desvalorizar a exorbitante evidência de um outro.
Andará a Bíblia contra a Bíblia? E a palavra contra a palavra? Poderemos, porventura, colocar profeta em oposição a profeta? Ou Deus em objeção a Deus? Em verdade vos digo, não é por muito amarmos o que salientamos, mas porque depreciamos o que pusemos em segundo plano. Por que colocar a Bíblia contra a Bíblia e a palavra contra a palavra? Senão porque não temos tido paz com ela? Terá vindo como uma seta contra mim, ter-me-á acertado em cheio e feito exatamente aquilo por que nos foi dada, importunando-me como deveria ser? Mas ai dos que se têm feito lacaios do inimigo, espalhando furtivamente os seus recados, insinuando clandestinamente as suas invenções. Por causa da nossa soberba e do nosso orgulho, nos tornamos opositores e manipuladores, e os amigos de Deus são os nossos inimigos, e os seus mais arrazoados mensageiros, nossos maiores rivais. Porque usamos profeta em oposição a profeta e Deus em objeção a Deus, temos agravado a nossa horrível recompensa. Pavorosa surpresa virá sobre nós quando nos for ditado em pormenor tudo aquilo que realmente defendemos, porque temos enfraquecido os débeis e descansado os dormentes e atrasado os caminhantes, para que caia sobre nós o custo da sua perda eterna. Aquele que serve a Deus se desvia e faz pior do que os piores e destrói bem mais do que os conhecidos destruidores. Ele leva com ele a muitos e imensos serão arrancados, pois aumentam as suas transgressões, segundo todas as abominações dos gentios. Com tanta doçura vos enganais uns aos outros, e com tanta mansidão e gentileza tendes proposto as vossas inúteis justiças como sendo minhas. Por isso, quanto mais orais e mais acertadamente falais, mais repugnantes vos apresentais diante de mim. Pois tendes tomado de tudo o que é meu e de tudo o que me pertence, como camuflagem para a vossa mascarada infiltração. Pilhais as minhas palavras, furtais as minhas profecias, e com suavidade e deleite as corrompeis descaradamente. Como vos detectará o meu servo, e como dará por vós o meu escolhido, para que seja precavido e se mantenha de sobreaviso? Quem dará por ti entre os meus inocentes, e quem te fará notar entre os meus pequeninos? Repulsivos são os louvores daquele que oprime os meus preceitos, nauseantes os discursos que me enaltecem a incumprimento. As minhas próprias criaturas ajustam a minha imutável legislação. Têm-na por inadequada e maquinam a sua adaptação. Eles pretendem informar-me das suas mudanças como sendo o seu serviçal. Oram então em mim, com seus velhos costumes e com seus reajustes, como se os tivesse de aceitar. Mas eu tenho como detestável toda a tua doçura, e intenso nojo nutro pela tua brandura. O teu profundo conhecimento aumenta a tua perversão, e o teu muito acertar redobra a minha já intensa repulsa. As mentiras mais perigosas são as que estão mescladas com a verdade, e os enganos mais ferozes os que têm seus dentes recolhidos. Com elegância temos pregado contra a palavra, com brilhantismo a temos deitado por terra, com a autoridade dos nossos altos cargos e a resistência do insolente opositor, e dos nossos muitos estudos, e dos nossos inúmeros títulos, e da nossa fama, e da nossa celebridade, e da nossa polida cortesia, e da nossa diplomata negociação, e da nossa humana sabedoria, e da nossa obstinada tradição, e da nossa doutrinada descrença, e da nossa repetida hesitação, temos depositado sobre ela uma ineficácia e uma incapacidade e uma inutilidade causada pela nossa soberba e pelo nosso ousado atrevimento.
Mas a sentença nela mesma está escrita e o juramento tem-na tomada por certa. Aterrorizemo-nos, tremamos e nos acabrunhemos, para que a nossa boca se cale quando a pretendermos enfrentar. Pois ela fará tudo aquilo que disse e não poupará o que se distinguiu como grande entre os grandes da casa do Senhor. Como, pois, vivemos ainda no pecado, se morremos já para ele? Porque se reedifico o que derribei, demonstro que sou um transgressor. Já a muita incredulidade do meu povo tem reedificado o que havia sido derribado na primeira fé. Têm desde há muito servido outro Senhor, e outro Deus os tem alimentado, e outro proprietário tem posto neles os seus olhos para os reclamar. Mas vós me perguntais, como temos servido outro Senhor e como temos escolhido outro Deus? Não sois porventura servos daquele a quem obedeceis? Não tendes ao pecado por senhoria, à transgressão como possuidor?